A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família e tudo o que tem a ver com você, tá bom? Não repara não, eu tá aqui no carro porque eu não tô em casa e aqui foi o único lugar que eu encontrei realmente para gravar e tô meio que improvisando aqui porque não tem suporte para celular, não tem nada aqui. Então, se der uma tremidinha no vídeo, se você ouvir barulho externo, cachorro, periquito, papagaio, carro aí, eu peço desculpa, tá bom? Mas aí já não me compete, né? O que eu posso fazer é compartilhar a palavra do Senhor com você. E graças a Deus o Senhor também já me livrou das dores que eu estava sentindo, está me reestabelecendo pela misericórdia de Deus aí, para a glória de Deus. Eu estava fraquinha esses dias por conta, alguns dias atrás, né? Por conta da dor eu não estava conseguindo nem comer nem beber direito, então estava complicado até para se hidratar. Mas o Senhor deu mais uma vez a vitória e agora eu tô aqui, tô feliz, tô bem para falar de Jesus para você. E sem rodeio, sem ficar tentando ser uma coisa que eu não sou. Sabe, eu vejo tantas pessoas querendo ser perfeitas, eu não sou perfeita. E eu acho que Deus me chamou justamente para isso. Para esse tempo, dessa forma, para ser imperfeita do jeito que eu sou. Na minha sinceridade, Ele vai me usar e eu acho que Ele nunca vai mudar isso em mim. E Ele tem confirmado isso comigo, então, muito provavelmente, se isso é um defeito, eu acho que ele não vai ser retirado. Até porque o homem não pode se gloriar. E quando nós achamos que nós somos alguma coisa, que nós somos perfeitinhos, aí nós começamos a nos gloriar, nós começamos a nos envaidecer. E todo homem é erva e toda a sua glória como a flor da erva. E por incrível que pareça, nesses dias que eu estou extremamente ocupada, com o meu tempo muito apertado, muito corrido, o Senhor tem falado mais comigo, para você ver que Deus faz as coisas do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Ele não é preso a situações, Ele não é preso ao tempo, Ele não é preso a nada. Ele só quer que o homem esteja disposto. E esses dias, eu até estava conversando com uma pastora, por uma situação que eu estava passando, e ela me aconselhou e eu já vinha sentindo no meu coração de sair um pouco de rede social para não prestar tanta atenção no que as pessoas postam, no que elas falam. Não porque a vida das pessoas em si me interesse. Eu sigo aqui as pessoas que eu gosto de ouvir a palavra, o que eu acho engraçado. Gente, eu tenho um sério problema porque eu tenho que usar a rede social para pregar. Só que eu sempre fui assim, desde novinha eu gosto muito de ver coisa de comédia, meme, então eu não posso ficar entrando só para isso, porque senão eu vou acabar não fazendo aquilo que eu tenho que fazer, né? Que é levar as boas novas para você e falar do amor de Jesus em todo o tempo. Mas eu gosto muito de ver meme, um pouquinho de maquiagem, né? Que a gente é menina, a gente gosta de ver as coisas do dia a dia. Só que isso tava me deixando ansiosa. Não as coisas que eu vejo, mas as coisas, comentários, coisas que não tem nenhum sentido, sabe? Às vezes as pessoas estão doentes e elas começam a adoecer, mesmo que sem perceber as outras pessoas. E algumas pessoas estavam começando a me adoecer.
E então o Senhor preparou um tempo para mim não ter tempo. Olha que coisa incrível. E esses dias eu não tenho tido tempo para nada. Por incrível que pareça, tem sido muito corrido os meus dias. E nesses dias o Senhor tem me dado descanso. O Senhor tem falado ao meu coração, tem falado à minha alma. E tem me ensinado novamente, porque eu tenho que te falar. Deus tem me ensinado novamente algo que Ele já me ensinou há muito tempo. Mas às vezes a gente tropeça em coisas que nós já aprendemos, em pedrinhas. Às vezes é as raposinhas que nos roubam. Rouba a nossa fé, rouba a nossa esperança, rouba a nossa alegria, a nossa paz. Gente, parecendo um gato arrepiado. Às vezes é as raposinhas que vêm tirar de nós. E com essa agitação do dia a dia, Deus começou a me dar paz de espírito, porque eu não tinha mais tempo para ver muito do que os outros falavam, do que os outros estavam pensando, fazendo. O sol deu uma esquentada agora. E o Senhor começou a falar comigo. E por esses dias Ele falou comigo em Jeremias 12. Eu não vou conseguir ler aqui para você, mas é aquela passagem 12:5. É aquela passagem que fala: se te fatigas correndo com os que estão a pé, imagine com os que estão a cavalo. Porque é os da sua própria casa que te perseguem. É os da sua própria casa. E o Senhor começou a ministrar no meu coração. Filha, você já venceu essa batalha antes. Você está tropeçando em pedra pequena. Você está dando ouvido às muitas vozes. Quando você tem que fazer as coisas por mim, para mim, por amor do meu nome. Porque sempre foi assim e sempre será assim que eu vou te usar. E parar de ouvir as vozes ao redor me trouxe para o centro de novo. Para o equilíbrio de novo. Porque eu não estou aqui para agradar homens. Eu não estou aqui para satisfazer desejos humanos. Eu estou aqui para falar da palavra de Deus, do amor de Deus, do quanto o Senhor Jesus é bom, é generoso, do quanto Ele pode fazer por mim e por você, que Ele cura, que Ele restaura, que Ele liberta, que Ele é o nosso Pai de amor. Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Gente, diante de Deus, que o Senhor tire a minha vida agora se eu estiver mentindo para vocês. Mas eu já passei situações bem complicadas na minha vida. Quando eu comecei a fazer a obra alguns anos atrás, o Senhor sempre falava comigo na palavra e eu entendia que eu ia sofrer. E é isso mesmo, pastor, ele paga o preço, só que não é um preço que não seja suportável. A nossa carga é de acordo com a nossa capacidade. E se eu suporto algumas coisas por amor do nome de Cristo, por amor do Evangelho, é porque o Senhor sabe que eu dou conta, que você dá conta, nós damos conta do que o Senhor nos confiou. E quando eu comecei a fazer a obra, alguns anos atrás, eu passei por muita prova, ainda passo. Mas era bem mais difícil.
era bem pior. Eu sempre passei algumas coisas assim e geralmente quem atrapalha um pouquinho a minha vida, ou pelo menos tenta, são as pessoas que estão acima de mim, que têm cargos eclesiásticos. Nunca foi ovelha que me atrapalhou. Sempre foi ali quem tem autoridade, alguma coisa do tipo. E quando eu comecei a fazer a obra ali, eu ajudava, cuidava dos jovens e aconselhava, falava do amor de Deus, fazia a minha parte como cristã. E chegou um momento que uma pessoa que tinha autoridade ali sobre aquela situação, sobre aquele ambiente, começou a me perseguir muito, de uma forma assim veementemente, muito forte. E mandava os jovens não falar comigo, me rejeitar, me humilhar. Então pensa, você ser rejeitado, você ser humilhado, você passar todo tipo de desprezo e humilhação em um ambiente ali. Mas eu sabia que eu não podia parar. Imagina, centenas de pessoas contra você. Eu não estou inventando, não é a história da carochinha. Parece até mentira, né? Mas é verdade. E eu suportei tudo isso. Foi fácil? Não foi fácil, mas o Senhor nunca largou a minha mão. Enquanto eu estava ali, passando, suportando, o Senhor foi me forjando, me aperfeiçoando no seu amor, na sua graça, na sua misericórdia, na sua força. E eu cuidava ali daqueles jovens. E eu sempre falava para Deus, Deus, eu não quero voltar. Eu não quero voltar para esse lugar, por favor, não me faz voltar. Mas ali não tinha acabado o meu tempo ainda naquele lugar. E todas as vezes o Senhor me fazia voltar. Eu jejuava todos os dias, a semana inteira, para ter forças para voltar e cumprir o meu chamado e cuidar daquelas almas, daquelas vidas que eram preciosas e que são preciosas para o Senhor. E depois os próprios jovens, eles não podiam, né, falar comigo, muitos deles realmente se afastavam e cumpriam o que era ordenado para eles. Só que eu nunca deixei de cuidar. E alguns deles mesmo chegavam para mim depois e falavam: olha, a ordem é para a gente não falar com você, para a gente se afastar, para a gente não te dar crédito, te desprezar mesmo, para você pegar e sair daqui. E era o que eu mais queria. Acredite, naquela época era o que eu mais queria. Mas não era o tempo de sair. O Senhor não me deixava sair daquele ambiente. E ali eu amadureci, eu cresci, eu floresci. Ali eu não tive facilidades, mas o Senhor preparou 2 anjos para cuidarem de mim. 2 amigos ali que eu tenho e vou carregar para o resto da vida. E era tão propósito de Deus nós sermos amigos, porque eles não eram dali. Eles iam ali, mas eles não eram dali. Eles falavam: olha, eu não sei porque eu ainda estou aqui, mas o Senhor me manda vir aqui sempre. E ali nós fizemos uma amizade tão grande, tão extraordinária, e dura até hoje essa amizade. Mas foram as pessoas que mais me ajudaram, porque era difícil demais. Mas o Senhor me sustentou. E o Senhor me ensinou naquele tempo que não importa o que as pessoas pensam sobre você,
Não importa o que as pessoas dizem ao seu respeito, não importa o que as pessoas acham, o que as pessoas queiram sobre você, se as pessoas querem o seu bem, se as pessoas querem o seu mal, nada muda aquilo que o Senhor já determinou para a sua vida. Você não é obra do acaso, você não é feito por mãos humanas. Até para você crescer e desenvolver no ventre da tua mãe foi a mão do Senhor sobre ti. É o Senhor quem forma os ossos no ventre da mulher grávida. Então você não é obra do acaso, não importa o que te digam. Ah, mas foi um ato impensado, os seus pais ali não planejaram, não importa. Você está aqui porque Deus te escolheu. E ninguém pode mudar isso. Ninguém pode mudar quem você é em Deus. Às vezes nós não sabemos, nós não reconhecemos quem nós somos em Deus. E aí qualquer vozinha, qualquer raposinha vem e nos rouba. Rouba a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa paz. Em nome de Jesus, que nada roube a sua paz, a sua alegria, a sua fé, a sua esperança. Que você tenha dias de repouso em nome de Jesus. E o repouso não tem nada a ver, como eu estou falando para você, não tem nada a ver com o externo. Porque às vezes você está muito atarefado e está em repouso. A sua alma está tranquila. Mas às vezes você está parado e o seu espírito está angustiado. Então que nada te roube de Jesus. Que nada roube a sua fé. Que nada roube o seu tempo com Deus. Que nada roube você do seu tempo de oração, do seu tempo de devocional, de louvor, de louvar ao Senhor Jesus. Que nada te paralise no meio do caminho. Porque as críticas, elas vêm para isso. Te paralisar, te roubar no meio do caminho. E até as palavras boas, infelizmente, elas têm o mesmo efeito na nossa vida. Porque se você fica refém de palavra de aprovação, de palavra de incentivo, quando aquela pessoa muda a ótica, muda a palavra sobre você, então você não consegue avançar. Você está refém da opinião dela. E Deus não te chamou para ser refém de nada e nem de ninguém. Tudo é distração. Principalmente se você tem um cargo eclesiástico. Estava falando aqui dos meus amigos. Deus preparou essas pessoas ali na minha vida e Deus tem os anjos dele para cuidar da gente. E eles sempre me falavam, não desiste, não para, não retrocede. Tem um deles que falava sempre assim para mim. Isso é como um pãozinho no café da manhã. Você pode suportar. Isso aí não é nada. E ali eu consegui avançar, mesmo que na minha pouca força, pequenininha, insignificante, incapaz, porque quem nos capacita e quem é forte é o Senhor. Nós somos pequenos, dependentes da glória de Deus. Mas ali eu consegui avançar.
E depois que eu aprendi, ele sempre me falava: Larissa, quando você parar de se importar, a prova acaba. Quando você parar de se importar com a opinião das pessoas, se elas te odeiam, se elas tentam te parar, a sua prova acaba. E foi o que aconteceu. Depois que eu parei de me importar com a perseguição, Deus me mudou de prova. É lógico que eu tenho outras batalhas, mas aquilo acabou na minha vida. Porque eu estava pronta para um novo desafio, para uma nova fase, para a expansão, para o crescimento espiritual que o Senhor tinha para a minha vida. Então, se as pessoas tentarem minar a sua fé, te paralisar no teu chamado, no teu emprego, no teu propósito, no seu casamento, no que for, não dê ouvidos. Se Deus te der uma palavra, ouça a voz dele. Porque quem vai te conduzir, quem vai te garantir, quem vai te sustentar no caminho, na caminhada é o Senhor. Não é as críticas que vão fazer com que você pare. Não é os aplausos que vão fazer com que você avance. Ninguém pode fazer por você aquilo que só você pode. E se Deus mandou você fazer, é você que vai fazer. Depois que eu passei por tudo isso, meu amigo pegou e me falou: olha, eu te incentivava muito, mas eu sabia que era muito difícil o que você passava. Não era fácil, só que eu não queria ver você retroceder. Eu não queria ver você desistir. Então eu te incentivava, eu falava para você que era como um pãozinho no café da manhã. Mas era muito difícil o que você passava. Quantas vezes eu liguei para ele chorando, para minha outra amiga ali, que Deus criou essas conexões para cuidar de mim. Quantas vezes eu liguei para eles chorando, soluçando porque eu não aguentava mais o que faziam comigo. Sem saber que o poder, quem dá para nos afetar somos nós. Ninguém pode nos afetar se nós não permitirmos, porque o que os outros fazem conosco é problema deles. É o que eles carregam, é o que eles têm. Gente, diante de Deus, ovelha nunca me deu problema. Todas as vezes que eu cuidei das ovelhinhas, eu recebi alegria de ver vidas sendo transformadas, pessoas sendo restauradas, amizades nascendo. Então eu quero te dizer, se você tem um cargo eclesiástico, presta atenção nisso, ovelha não dá problema. Ovelha não dá problema. Ovelha dá lã. Ovelha dá lã. O que dá problema é fariseu. Acho que em Ezequiel 34 fala: ai dos pastores infiéis de Israel, que não pastoreiam as minhas ovelhas, mas a si mesmo, que só engordam.
Porque quem fala que ovelha dá problema é porque não quer pastorear a ovelha. É normal a ovelha chegar com problema. É a sua incumbência cuidar dela. Foi para isso que você foi chamado. Se você não quer cuidar da ovelha, vai plantar banana. Vai fazer qualquer coisa da tua vida, mas se você foi chamado para cuidar, então cuida. Não existe isso de ovelha dar problema. É da ovelha precisar do cuidado do pastor. Agora, existe a situação que a pessoa tenta te prejudicar. Tenta ali fazer mal para você. Aí já não é ovelha, aí é bode. Existe. Vou te falar, eu nunca encontrei. Mas existe. A palavra tá aí. E a gente não pode falar que não tem, porque tem sim. Tem bode. Mas até hoje eu só encontrei ovelha ferida, ovelha machucada com a religião, ovelha machucada com a vida, ovelha traumatizada, ovelha abandonada, mas ovelha. Todas as pessoas que deram problema na minha vida até hoje, ministerialmente falando, foi de pastor para cima. Então quem dá problema é pastor, infelizmente. E o que eu tô te falando hoje é verdade. Ó, eu desfoquei aqui que me chamaram a atenção. Não vou poder ficar muito no vídeo. Mas o que eu tô te falando é a mais pura realidade. Quem tenta te desviar do propósito, quem tenta te paralisar, corromper o teu chamado, a tua fé, infelizmente, são os pastores infiéis da casa de Israel. Guarda isso no teu coração, a ovelha sempre vai dar lã. A ovelha te dá carinho. A ovelha é bênção. Não é à toa que o Senhor nos compara com ovelhas, porque ela é o ser mais puro, mais lindo. Gente, uma ovelhinha, ela é tão carinhosa. E às vezes as ovelhas são tão maltratadas. Por isso que tem tanta gente que se feriu com a igreja, com a religião, porque pensou que ia receber o consolo, a cura, a ajuda para os problemas e recebeu pedradas. E aí se frustrou tanto que não quer mais saber de igreja hoje em dia, que não quer mais saber de nada. Mas que não sejamos assim em nome de Jesus. Por favor, ouça isso. Se você tem amor pelas suas ovelhas, não seja assim em nome de Jesus. Cuide das ovelhas. Dê pasto, porque elas vão te dar lã. Elas vão te aquecer, elas vão te agasalhar, elas vão cuidar de você. Elas vão ser sua companhia. Ali a companhia de Davi eram as ovelhinhas dele. Não é ovelha que dá problema. Depois o Senhor o estabeleceu ali para cuidar dos endividados. Acho que eram 400 homens, se eu não me engano, na caverna de Adulão. E ali o Davi cuidou daqueles homens. E o Senhor foi o estabelecendo cada vez mais. Até
até que chegou o momento que ele se tornou rei de Israel. Essas pessoas não deram problema para Davi. Quem deu problema para Davi foi Saul. Quem deu problema para Davi foi Simei, o rico. Gente que não tem nada a ver com a tua história, mas quer usurpar aquilo que o Senhor te confiou para fazer. Então não preste atenção, não dê ouvidos, não se importe com as vozes ao teu redor. Para o bem ou para o mal, elas não podem fazer nada por você. Infelizmente, não pode. Foque no teu propósito, foque em Deus, foque no Senhor Jesus. Ali, naquele momento que eu passei, foi um dos piores momentos da minha vida. Eu já passei muita coisa difícil. Vou te falar que o meu testemunho é muito longo. Muita coisa difícil eu já passei na minha vida, mas ali, naquela perseguição, eu estava caindo em depressão de novo. Sem mentira nenhuma, diante de Deus, todo santo dia eu jejuava para ter força para ir para a igreja. Cuidar de gente. Porque eu não tinha mais prazer em estar na casa de Deus. Mas o Senhor me deu forças. O Senhor tirou força da minha fraqueza. E me mostrou que ainda na minha pouca força é possível avançar. Porque não sou eu que faço. Não é você que faz, é o Senhor quem faz. É que nem Elias enfrentou 850 profetas, profetisas e profetas de Baal e Acera. Mas depois, com a ameaça de uma mulher endemoniada, ele fugiu. E eu sei que quem usa pastor e pessoas com cargos eclesiásticos são potestades. E eu já enfrentei uma vez e não tem por que não enfrentar agora. Se dá para enfrentar 850, dá para enfrentar 1 ou 2. Só que às vezes nós estamos tão angustiados, nós estamos tão distraídos com as muitas vozes, que nós não percebemos o que está acontecendo. E aí nós nos atemorizamos. E o temor não é ficar com as perninhas tremendo. Muitas vezes o temor é aquilo que te paralisa, que não te deixa romper, avançar. Que rouba a tua paz, a tua comunhão. Rouba a voz de Deus de dentro de você. Eu sei quem usa esse tipo de gente que tenta paralisar um homem e uma mulher de Deus. Eu já enfrentei antes. E o que estava me fazendo perder o meu foco não eram os problemas que eu tenho na minha vida, porque todo mundo tem problema. O que estava me fazendo perder o meu foco eram as vozes, as raposinhas. Nada pode te parar. Nada tem o poder de te paralisar.
a não ser você mesmo. O Deus que te deu vitória antes é o Deus que te dá vitória agora. O Deus que fez no passado é o Deus que faz agora. E eu não estou falando do passado da Bíblia. Eu estou falando do passado da tua história. Porque quantos livramentos o Senhor já não te deu? Quantas guerras você já não venceu no nome do Senhor dos Exércitos? Para se importar com A ou com B? Nada importa a não ser o que o Senhor espera que você faça. O que o Senhor espera para a sua vida. Então, em nome de Jesus, jamais retroceda. Se Deus te deu uma ordem, vá até o fim, cumpra. Não preste atenção nas distrações. Tudo que está desalinhado com a voz de Deus é distração. Só dá para ouvir a voz dele e permanecer de pé. Qualquer outra voz vai te confundir. E se você errar o caminho, então você está realmente perdido. Tem a palavra que fala: eu instruir-te-ei e te ensinarei o caminho em que deve andar. Você vai ouvir a voz de Deus. E Ele não vai deixar você errar o caminho. Mas para isso você vai ter que calar as outras vozes. Você vai ter que abafar os sons externos para ouvir o que o Espírito Santo está falando ao teu coração. Não é passe de mágica. Deus tem uma forma de falar com cada pessoa. Mas eu posso te garantir que Deus ainda fala com seu povo. O véu ele foi rasgado. Então você não precisa de mim para ouvir a voz de Deus, nem de sacerdote A, nem B. Busca porque ele vai se revelar a você. É claro que ele vai usar os pastores, vai usar. Mas se você quiser ouvir Deus de forma mais pessoal, ele vai se revelar a você. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Você quer saber de uma coisa que eu tenho para mim? E para mim faz todo sentido? Deus pega e usa as pessoas que são muito pecadoras, mais complexadas, arrogantes, prepotentes, soberbas, que têm um passado terrível de prostituição, de miséria, de abandono, de estupro. Deus pega essas pessoas para usar. E daí as pessoas começam a ficar orgulhosas, já que estão ansiosas, se acharem grandes, se acharem espirituais, começam a se achar realmente. E elas não entendem do charco de lodo que o Senhor tirou cada uma delas. Daí começa a querer pisar na ovelha, querer pisar no irmão. Provavelmente se você prega a palavra, se você foi escolhida é porque você era muito ruim. Você era uma porcaria. Não tem nada de bom na gente, não. Se Deus nos escolheu, foi pela misericórdia, para que ninguém se glorie. E uns começam a perder essa consciência que a glória de Deus, que é Deus que faz, que é o Senhor.
Quanto mais eu presto atenção na vida de alguém, mais eu estou perdida no meu propósito. Porque o meu alvo tem que ser o Senhor Jesus Cristo. Se eu foco na tua vida, eu já mudei de alvo. E quantas vezes nós fazemos isso inconscientemente? Nós fazemos, infelizmente. Só que tem gente que vai mais além, em vez de cortar no começo, pedir perdão, orar, ela vai dando corda para Satanás. Ela vai alimentando o mal no coração. Em vez de se arrepender e largar o pecado, ela alimenta. E daí começa a inveja, o ciúme, a contenda, a se achar melhor, superior que o outro, a querer as coisas que o outro tem. Presta atenção em como você conduz a sua vida. As pessoas não entendem que essa vida é passageira. Acabou aqui, é juízo. Céu e inferno, não tem purgatório, não tem conversa fiada, não tem fim, acabou. Como algumas religiões ensinam, não tem. A tua alma não te pertence. Não dá para viver no oba-oba, porque se isso aqui acabar e você tiver de qualquer maneira, você não vai subir, não. E a quem muito é dado, muito é cobrado. Nós que conhecemos o Evangelho de forma mais intensa, mais profunda. Gente, eu sou só uma obreira pela misericórdia de Deus. Mas eu leio as Escrituras e o Senhor me revela a palavra e eu venho e compartilho com você. Mas não importa o meu cargo eclesiástico. Se eu não tivesse cargo nenhum, e eu não me considero nada. Peraí. Tá tremendo aqui um pouquinho o celular porque eu tô sem suporte aqui. E tem que segurar com a mão mesmo. Tô improvisando tudo aqui, gente. Mas ainda que eu não tivesse cargo eclesiástico nenhum, mas tivesse o conhecimento profundo da palavra, a revelação da palavra, então, se eu cometo coisas graves, então eu vou pagar por cada uma delas. Mas aquele que confessa o pecado e o abandona, esse alcança graça diante do Senhor. E não adianta falar que é perfeitinho, porque ninguém é perfeitinho. Eu já estou começando a ficar um pouco saturada dessa gente que arrota uma santidade tão mentirosa. Ai, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Nossa, como é terrível o que fulano faz. Se tem uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos é que quanto mais você aponta o pecado de alguém, mais pecado escondido você tem. Porque quem busca a santificação está tentando se santificar, está tentando mudar de vida, está tentando agradar a Deus. E não tem como agradar a Deus se você desonra, amaldiçoa, maltrata o teu irmão. Tem 7 coisas que Deus abomina. E a última delas é causar discórdia entre os irmãos. Não, 7 coisas, 6 Deus detesta e a 7ª ele abomina. Então, às vezes, você acha que na sua
santidade, no teu zelo, você está cuidando da obra. E você está fazendo as pessoas brigarem. Vai cuidar das ovelhas, pelo amor de Deus. Para de ser fariseu. Para de ficar engordando, pastor infiel. E cuida do povo. Eu não sei exatamente o capítulo, mas eu acho que é Ezequiel 34. Fala, o pastor infiel eu destruirei. O próprio Deus falando. Infiel não é só você meter a mão na oferta, não. Infiel é você negligenciar a vida da tua ovelha. Se você não quer ser pastor, não quer ser pastora, não quer cuidar de gente, como eu te falei, vai plantar banana. Vai vender alguma coisa, vai fazer qualquer coisa. É claro que existe também outros ministérios. Não é todo mundo que vai parar e vai cuidar de gente, não. Mas se você foi chamado para isso, então você tem que fazer. Porque senão Deus te remove. Deus quer usar todo mundo, mas Ele não precisa usar ninguém. Ele usa a mim e a você pela misericórdia. E o dia que Ele não quiser mais usar, Ele usa um bichinho, se Ele quiser. Usa as pedras. Usa um anjo. Qualquer coisa. Deus não é limitado ao ser humano. Deus não é limitado ao tempo. Deus não é limitado a nada. Deus é. Então, comigo ou semigo, Ele vai fazer a obra. Não se acha a última bolacha do pacote. Porque você não é, eu não sou. Nós somos extremamente amados, separados por Deus. Mas isso não quer dizer que se andarmos de qualquer maneira, vamos ser usados para sempre. O Senhor vai ali falar que está tudo bem, porque não está. Existe uma maneira de se conduzir e a maneira é a maneira de Cristo. Seja imitador de Cristo. Porque se você focar no ser humano, no homem que é erva, no pastor, na profetisa, seja quem for que é muito usado por Deus, você vai começar a ver os defeitos dessa pessoa, ver os erros dela e vai se frustrar. Porque é ser humano. Por mais homem e mulher de Deus que uma pessoa possa ser, é ser humano. E ser humano falha, ser humano peca, ser humano erra. Então ponha a sua confiança no Senhor Jesus. Dependa de Deus, ame o Senhor com todas as suas forças e com todo o teu entendimento. Congregue, cultue ao Senhor. Porque o mesmo lugar que te fere, te cura. Aqui eu te falei, eu passei muita coisa difícil na obra de Deus. Eu já ouvi coisas absurdas que você não deveria ouvir nem no mundo. Ainda mais na casa do Senhor. Mas o mesmo lugar que me feriu, me curou. Porque ali eu conheci pessoas de Deus. Então não se magoe com a igreja, não se magoe com o evangelho. Porque Deus tem gente para te sarar. Gente para te respaldar, gente para te proteger, gente para te amar.
Deus vai preparar pessoas para andar com você, que vão ser bênção na tua vida. Graças a Deus que ainda existem pessoas boas e você vai encontrá-las no caminho, em nome de Jesus. E as ruins, o próprio Deus vai remover, ou Deus vai transformar. Se for bode, Deus remove. Se for ovelha rebelde, Deus sara. E daí aquilo que te trazia ali desgosto, muitas vezes pode te trazer muita alegria. Então peça para o Senhor discernimento. Nem tudo que parece que é mal, é mal. Nem tudo que parece que é bom, é bom. Aparências enganam, mas Deus não engana ninguém. Então, peça ao Senhor e Ele vai te revelar. Amém? Gente, eu vou desligar aqui, que tá esquentando muito aqui e tem barulho em volta. Tá tudo muito improvisado aqui. Eu tô apoiando aqui na frente no carro. Mas é isso. Te falar que o Senhor está cuidando de você. Para você não dar ouvidos a Satanás. Não se distraia. Porque o Senhor está conduzindo perfeitamente a tua vida. A tua paz é o Senhor. A tua porção é o Senhor. O teu quinhão é o Senhor. Não importa quem te aprova, quem te rejeita. Eu sei quem usa as pessoas que se opõem à tua vida. E você tem que começar a prestar atenção e saber também. Não é normal as pessoas te resistirem se a sua motivação é boa, se a sua intenção é boa. Amém? Deus é contigo, guarda a palavra no teu coração, porque vai se cumprir tudo que o Senhor estabeleceu e propôs na tua vida. Tá bom? Te amo em Cristo Jesus. Um beijão. Deus abençoe. Fica na paz.